sobre as diretrizes, eu gostaria de anteceder de um material que inicialmente apresentei à haste por convite da diretoria, lá em Dourado, só que agora o material atualizado, está atualizado com a data, está marcado ali, eu creio que dia 10, dia 12, mas atualizado com a data de hoje. Por quê? Porque diariamente consultamos o Diário Oficial, não há nenhuma modificação. Então é interessante mostrar essa perspectiva para vocês de um mapa geral da educação teológica oficializada. Claro, eu faço uma ressalva que não dá para alcançar as decisões, as portarias internas de universidades, porque a criação de um curso na universidade depende de um papel e de uma caneta, e de uma datilógrafa ou digitadora, que digita uma portaria, um ato do reitor, uma portaria de um diretor, no caso um ato do reitor, instituindo um curso e pronto, está criado. Porque as universidades têm, dentro do conceito de legislação educacional brasileira, a autonomia para fazer isso. Claro que para reconhecer esse curso, irá vir o processo natural de uma avaliação, com avaliadores institucionais, avaliadores também na área acadêmica do INEP, mas a criação do curso basta uma caneta, um papel e uma vontade de uma equipe. Então nós não temos como incluir esses dados aí. Esses dados são dados do cadastro da CESU, da Secretaria de Ensino Superior, depois agregados às informações do Diário Oficial, porque nem sempre o cadastro da CESU pode estar em dia, porque ele depende das instituições que vão ali atualizar os dados. A instituição é hoje oficializada, é autorizada e credenciada, eu já coloco ali. Mas daqui ela vai se inscrever no cadastro da CESU, às vezes daqui um semestre, daqui 3 meses, mas já nessa estatística ela já está incluída. Então, esse dado é um dado atualizadíssimo em 10 de outubro, mas podem considerar 13 de outubro, porque hoje não saiu nada no Diário Oficial. 11 anos, um mapa. Então aqui está a base de dados da CESU, pesquisa institucional, e também, não coloquei aí, mas Diário Oficial da União. Tá? Ele tem uma observação sobre a autonomia universitária que não conseguimos alcançar, a não ser que haja uma publicação no Diário Oficial. Aí há uma publicação de um edital, etc. Aí nós conseguimos alcançar e inserimos aí. Em termos de instituições e cursos, nós temos hoje 111 instituições credenciadas e 119 cursos ou autorizados ou reconhecidos ou com reconhecimento renovado. Então vejam que o mercado, o parque, o volume de instituições já é grande. Isso me dá uma aula, porque a oficialização do ensino teológico no Brasil é irreversível. Isso já me ensina isso. Não há como reverter, que teremos aí que o governo vai fazer com 111 instituições com 119 cursos, porque às vezes alguma instituição tem mais de um curso, ensino à distância e assim por diante. Tipo de organização, nós temos aí centros universitários 14, universidades 22, faculdades isoladas 83 e do total 119. Isso me dá um detalhe, indicador, que as faculdades isoladas elas têm um custo maior para poder desenvolver digamos, os cursos, porque uma universidade, um centro universitário faz o rateio dos prejuízos e rateios das receitas que sobram, né? Então, numa faculdade isolada, nem sempre. E vocês vão ver dessas faculdades isoladas, cerca de 30 ou 33, se me falar a memória, já vai aparecer, só tem curso de teologia. Tá? Então, aí é mais difícil ainda, porque se você vai autorizar um curso, o custo é cerca de 45% ou 47%. Se você vai já reconhecer o curso, o passo seguinte vai subir para cerca de 55% de custeio da instituição, no mínimo. Tá? E do total, então, 119 cursos em si. Ofertas de outros cursos, nós temos mestrado em teologia, escolas que oferecem teologia, mas tem mestrado em teologia 2, doutorado e mestrado em teologia 3, ciência da religião, mestrado 2, mestrado e doutorado em ciência da religião 3, educação geral 16, EAD geral, quer dizer, a escola tem um ensino à distância geral 16, que oferece integralização no parecer 63, que eu consegui descobrir 16, talvez tenham mais, sem contar, desculpe-me aqui, está gravando, não sei se eu consigo desligar, mas sem contar as clandestinos, né? Bom, pós-lato senso que oferece em teologia são 34 instituições, já é um volume muito bom a considerar.
Só teologia, essas são as sofredoras, 36, porque não tem onde repartir se houver um prejuízo. Tá? E que tenha também filosofia, 47 instituições, geralmente católicas, tá? Não sempre, mas geralmente. Cursos por estado: São Paulo 25, Paraná 15, 12 Rio Grande do Sul e assim por diante, até chegar lá em Sergipe com um curso e assim por diante. Na Bahia, doutor Ágapo, são 7 cursos. Então já temos aí esse volume de cursos. Aí a próxima transparência, ela faz um demonstrativo de cursos envolvendo interior e capital, por estado também. Então, por estado, São Paulo 14 na capital, 11 no interior e assim por diante. Aí temos só esse gráfico aqui, só representando o capital interior, para vocês verem que tanto faz capital interior, não há digamos, uma regularidade em si. Se tem mais em capital, tem mais interior, depende do estado em si. Por cidade, nós temos aí, por ordem alfabética das cidades, as que estão aí. Depois eu vou entregar isso para o professor Valmir. Eu creio que vocês já passei, e ele vai passar esse material para vocês, tá bom? Então não vai cair na prova, não, vocês depois vão ter esse material. Foi enviado para o site da Viver, tá? As pessoas podem baixar. Tá? Isso, o Rodrigo já está colocando no site, então já dá para você baixar, entendeu? Mas não vai ter prova sobre isso não se preocupe, tá bom? A instituição por confissão. Quando eu apresentei lá, Fernando e Bernardino, nós tínhamos uma instituição não confessional. Fizemos uma pesquisa, não em loco, mas via e-mail, telefone, e descobrimos que não existe nenhuma não confessional. Porque quando fomos ao ministro da Educação, Claudio deve se lembrar, nós estávamos mostrando para eles que o parecer 118 tirava a confessionalidade e que não havia como estudar teologia sem confessionalidade. Não há no Brasil estudo da teologia pública em si. Há em outros países, mas no Brasil não existe. E foi um argumento forte, foi aceito inclusive pelo ministro e pela secretária da CESUR. E agora está mais do que provado isso, porque era a Universidade Federal do Piauí, e a Universidade Federal do Piauí tem uma parceria, e quem oferece o curso é a Igreja Católica local, entendeu? Então o curso é católico em si. E aí então tem Espírita 1, Messiânica 1, Bandista 1, Adventista 3 cursos, interconfessional são escolas que têm cursos cristãos, mas que é oferecido, não tem uma cor confessional, ele trabalha com diversas coisas, mas a matriz curricular, ela segue direitinho em si uma visão cristã, tá? Pentecostal, evangélica geral é que não é nem pentecostal nem protestante histórica. Protestante histórica nós incluímos presbiterianos, metodistas, luteranos e batistas, para não fazer uma divisão muito. Eu sei que alguns batistas não se aceitam como protestante, mas aí você discute isso na aula de história da igreja, teologia. Nós não vamos discutir esse assunto aqui, né? Isso é estatística, né? Você protesta, né? Vamos registrar. Você quer que registre em ato? Não? Vou registrar em ato. Registra aí, João Pedro, em ato, por favor. Bom, a protestante histórica 21 e católico 56 são felizes sem brigar. E nós ficamos discutindo se devemos ou não oficializar. Eles oficializam e acabou, não quero nem discutir. Aliás, o relator da comissão que está discutindo as DCNs no MEC do Conselho Nacional de Educação, é um freio católico que tem recebido até muito bem o trabalho, tá? Porque também envolveu católicos em si. Situação regulatória dos cursos. Cursos autorizados 66, dos quais 45 só são autorizados, 21 estão com pedidos de reconhecimento e com visitas. Aí Josiel e o Pirangi podem falar melhor, porque muitos deles já estão com relatórios, aguardando. Inclusive a nossa escola em São Paulo está aqui, a Faculdade de Brasília está aqui, aguardando processamento do Seminário do Sul, que não é no Rio Grande do Sul, mas é no Rio de Janeiro. Reconhecidos são 47, 40 já são reconhecidos e 7 com pedidos de renovação de reconhecimento, tá? E renovação de reconhecimento já estabelecida, 3 cursos, que é até natural pelos 10 anos, 11 anos de oficialização do ensino teológico. Não informado, 3, não sei porque no cadastro da CESUR tem isso aí, mas está não informado. Vagas por turno, olha só que gente, que mudança de perfil. Antigamente os seminários eram durante o dia, de manhã, né? E agora mudou, porque noturno 6.035 vagas autorizadas, tarde só uma escola, 60 vagas, que é a PUC do Pernambuco, de Recife,
matutino 3.500 e integral 425. Já dá para ver um perfil já se alterando há algum tempo no nosso campo de trabalho. Modalidade de cursos, ensino à distância 5%, incluindo aqui a Escola do Paraná, já credenciada, não sei outra escola que tem aqui já credenciada em ensino à distância, e 95% de cursos são presenciais. Tá? Cursos por turno, noturno 40%, misto, que envolve curso matutino e noturno, porque nessa estatística a gente tem como fazer quantas vagas matutino e noturno. Aqui eu quis juntar, então aqui está uma parte aqui e uma parte aqui, então eu chamei misto, quem tem turmas de manhã e noite. Ensino à distância 5%, como já falamos, vespertino 5%, integral 4% e sem informação são 3%. Tá? Periodicidade do curso, olha só que interessante, cursos são semestrais, a maior parte, poucos cursos anuais e alguns cursos não declarados. Alguns eu vou lendo o diário oficial e a gente captura a informação nos editais de vestibulares e processo seletivo. Cursos por períodos, essa aqui eu não tinha mostrado lá no Encontro da Arte, uma pesquisa recente. É muito interessante porque as diretrizes curriculares nacionais trabalham também em cima disso, porque cursos de 3 anos 1, 4 anos 13, 5 anos 1, vejam, de 8 semestres ou 4 anos é quase a mesma coisa. Não, mas aqui é como o curso se organiza anualmente, tá? Vai até 5 anos, e a partir de 6 semestres até 12, que é um curso só, inclusive um curso católico, são cursos semestrais, de matrícula semestral e não anual. Vejo que novamente 8 semestres é uma grande parcela de cursos aqui. Tá? É um padrão, isso mostra um padrão. Aqui também é um outro gráfico interessante que mostra alguns padrões de comportamento. Hora média, hora-aula média, cursos semestrais. Agora não me pergunta aqui se é hora-aula ou hora-relógio, porque não dá para chegar a descobrir isso, teria que telefonar para cada instituição, aí teria que contratar alguém. Mas 6 semestres, etc., vejo o padrão de 8 semestres. Um curso de 12 semestres, como eu disse, católico, 4.536 horas. Então sai pregando grego, hebraico, aramaico, japonês, e tudo quanto é, já sai falando de línguas. Né? Mas aqui 8 semestres, 2.944 horas. Agora vejam, comparando 8 semestres com os cursos anuais. 8 semestres equivalem geralmente, as horas-aulas também a 4 anos, são 8 semestres, 4 anos. Qual a diferença? 2.948 para 2.944 horas em média, 4 horas de diferença. E as diretrizes curriculares nacionais seguem o parecer 51, que reexaminou 118 com 2.400 horas. Então foi bem abaixo, equivalente a mais ou menos 6 semestres. É moleza para garotada, né? Deveríamos colocar em nossos cursos 2.500, 900 horas, Madalena, viu que tal, hein? Matam a gente, o custo vai lá em cima, né? E na imprensa também sempre lá em cima. Mas de qualquer maneira, as diretrizes estão trabalhando com 2.400, já homologado pelo ministro, parecer 51, com 2.400 horas também. Tá? 2.400 horas, há outro parecer que estabelece a duração do curso de 3 a 4 anos, normalmente 4 anos, que passa disso é de procedência maligna. Aí algumas ponderações que eu vou só ler para vocês sem discutir, e algumas são provocativas, pastor Sérgio, para que a gente possa estimular esse povo a discutir esses assuntos. Já falei capitã interior, indiferente, tanto faz. Situação regulatória segue um curso normal, 10 anos, no caso hoje 11 anos, com 3 cursos com renovação e conhecimento, o que é um padrão. O curso antigamente durava a renovação 5 anos, hoje são 3 anos pelo ciclo avaliativo. Então 3, 6, 9 anos, eu creio que está em cima. Né? Pedidos de reconhecimento também, vagas, será que atende? Desculpa aqui, gente, aqui não teve outra palavra, dicionário na hora, o Aurélio não me ajudou. Então, mercado, será que atende o mercado? Aquele número de vagas, todas que nós mostramos para vocês? Com certeza não. O que fazer com as instituições que não conseguirão credenciamento? Há uma experiência que está sendo iniciada pela Escola do Paraná, creio que o Jaziel e o Perangi poderiam contar, envolvendo inclusive Seminário do Norte, mas especialmente agora aqui mais perto lá do Paraná, a Faculdade de Bauru, uma experiência conjunta da faculdade. Olha só, Convenção Batista do Paraná, Convenção Batista de São Paulo. Nessa hora não tem fronteira. Quem pode ajudar? Então há uma experiência que está sendo desenvolvida na prática, um laboratório
e eu acredito que já vai começar a funcionar, não sei se já o ano que vem. Como a oferta dos atuais cursos livres vai ser atendida quanto as exigências de oficialização forem rigorosas? Aí vem essa sugestão. Só oferecem teologia 36, faculdades isoladas 82, custo de cerca de 55 para conhecimento. Será que suportarão custo operacional? Isso ainda diante da existência de instituições não credenciadas com custo menor, que deve logo acabar com a aprovação das diretrizes curriculares nacionais. Aí a situação complica. Mas ao mesmo tempo, quem não se oficializa não consegue continuar oferecendo cursos, nem hoje poderia emitir diplomas, expedir diplomas. Então é uma situação aí entre você ficar e morrer, você seguir e continuar vivo, né? Pensaram que ia falar diferente, né? Algumas ponderações. Tendência a crescer em sua distância, mas é caro. É caro. O doutor Jaziel de Pirangi pode contar para vocês a experiência do custo. Só as visitas dos avaliadores do MEC são 3. Cada uma tem um certo custo. Fora isso, instalação de equipamentos, coordenação de curso, cada polo tem que ser credenciado e assim por diante. Algumas questões que estão sendo construídas ainda: que tipo de aluno poderá ser formado por ensino à distância? É possível formar um ministro religioso por EAD? Como dar formação que visa a pessoa como um todo? É possível? Creio que sim. Temos que aprender a fazer isso. A Escola do Paraná, nesse caso, está indo à frente, então vai nos ensinando esse caminho. Turno de oferta já citei. Polos de concentração geográfica mais custo. Será que seria oferta para elite? Já escrevi um artigo no Jornal Batista sobre isso. Será que vai haver volta dos pensionatos? Pessoas não conseguem cursos oficializados na sua região e querem um curso oficializado, talvez venham para outros lugares que tem. Bolsa de estudos federais, o que ele quis dizer com isso? Agora não sei, tem que perguntar. Não é federais, bolsa de estudos... sim, é verdade. Bolsa de estudos oficiais, ProUni e etc. Obrigado, gente. Convenção Batista Brasileira. Bom, aí eu não sei, o presidente está aí, eu não sei se ele está, ele vai ter que responder isso. Confissão, destaque para os católicos, enquanto os evangélicos demonstram desconfiança e receio da oficialização. E aí? Algumas ponderações e preocupações. Alguns pensam, nesse período de 11 anos que esse assunto é tratado, eu fui colecionando algumas preocupações. Intervenção do governo na liberdade religiosa, no currículo e conteúdo das disciplinas. O governo vai intervir ou não? Veja o parecer 241/99 e o texto das diretrizes, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. E você vai ver que o que se trabalha é exatamente em posição contrária a isso. O governo não quer se envolver na religião. Essa é a questão. E se não formos nós e nos procurar lá e pedirmos regulação melhor, definição, esclarecimento, a coisa fica sem esclarecimento, a gente fica dependendo da subjetividade da avaliação. Então, mas isso a gente vai explicar já, tá? Intervenção do governo na administração da escola. Intervém sim, gente. E como intervém? E nós agradecemos a Deus lá em São Paulo por isso. O que é intervenção? Não é que o governo diz para você tem que fazer, não. Aumento de qualidade. Qualificação na oferta. Professor de tempo integral. Minha escola lutou quase 50 anos para ter professor de tempo integral. Nunca conseguiu, agora tem. Professor de tempo integral, corpo docente, praticamente todos com mestrado, doutorado, especialização, um número muito pequeno, graduado, eu creio que não temos nenhum agora, não sendo uma outra, atendimento especial, mas não temos, quer dizer, tudo exigência legal. Vocês já ouviram falar num tal de NDE? Não é nenhum partido político não, núcleo docente estruturante. É você ter um grupo de professores que pensem e repensem a escola. Aí você fala, e você como diretor perde poder? Gente, é tão gostoso. Um dia um aluno chegou para mim e falou assim, eu tenho uma reclamação assim para fazer. Eu falei, você vai no site, tem ouvidoria, manda um e-mail lá para a ouvidoria, o ouvidor da escola vai resolver. E antigamente eu que tinha que assumir aquilo, eu que tinha que assumir. Agora o ouvidor vai ouvir, vai falar, vai dialogar. Qualquer dificuldade, vem falar comigo. Eu que nomeio o ouvidor da escola, eu que nomeio a CPA, a Comissão Própria de Avaliação da Escola. Entendeu? Então significa o seguinte, isso alivia, gente. Agora, se você é centralizador, aí a coisa pega. Tá? Se não é, dá para trabalhar muito e muito gostoso. Então aumenta sim as exigências. Eu disse intervenção, a intervenção nesse sentido, aumento de exigências do funcionamento da escola. Qualificação de ensino e assim por diante, biblioteca atualizada, professores atualizados, bolsa de estudos para funcionários, que bom, né? Bolsa de estudos para professores,
Você fala, onde é que arruma o dinheiro? Pois é, criatividade. A nossa escola está participando de uma experiência agora com a criação de um departamento de desenvolvimento institucional. O que nós temos conseguido levantar de recursos, antigamente, praticamente 90% das bolsas de estudo se misturava do bolso da faculdade. Hoje, cerca eu creio quase, já chega a quase 50%, quase, que conseguimos receitas de fora. Aprendemos. Entendeu? Então, uma suposta ameaça nos dá uma grande oportunidade. As exigências, elas são ponderáveis e temos que investir nelas. Então, a intervenção é nesse sentido, exigir qualificação. O ensino oficializado tende para academicismo e não precisamos do ensino oficial para formar ministros. Cada escola define a natureza do curso que deseja oferecer. Você quer ter uma escola só acadêmica? Vai estudar grego, hebraico, aramaico, sânscrito, teologia, lendo os livros originais em latim, em alemão. Você quer fazer um curso assim? Pode fazer. Não há interferência nem nas diretrizes curriculares nacionais. Tá? Eu queria fazer um curso com teologia liberal. Pode fazer. Eu queria fazer um curso com teologia fundamentalista. Desde que tenha um núcleo de teologia. A gente sempre coloca lá corte e costura, culinária, aí não dá, aí é complicado. Ou uma escola, por exemplo, num estado aqui, não vou dizer, uma escola que tem ênfase na área da saúde, coloca muitas matérias da área de saúde. Coitado dos avaliadores que forem lá avaliar o reconhecimento da escola, que não é reconhecido ainda. Certamente vocês dois não vão. Já me entenderam, né? Você entendeu? Quer dizer, você tem que caracterizar um curso de teologia como de teologia, né? Então, a nossa escola, e cada diretor poderia contar a sua experiência, tem a experiência de formar pessoas academicamente, mas para o ministério também. Agora, você não pode ter uma escola que só forme ministros práticos, você tem que também ter o lado acadêmico. Então, deve haver um equilíbrio entre as diversas áreas. Percebe? Na Europa, a oficialização do ensino teológico acabou levando ao liberalismo teológico e secularismo. O doutorado é liberal, secular, não crê mais em Deus. Eu fiz doutorado na Alemanha, doutor Josué. Vocês creem em Deus ainda? Ou creem numa força, na Deus a mãe, coisas desse jeito. Bom, desculpa a brincadeira, a gente já tem amizade para isso, né? Bom, mas vejam bem, a Europa tem uma história própria de reflexão teológica que vem desde a inauguração da modernidade. Aí eu deixo o doutor Água, se quiser ter um tempinho, explicar isso. A nossa história começa com o parecer 241, que é um parecer que dá liberdade em si de formação curricular. Então é uma outra história, tá? Diferente mesmo. Depois da oficialização, a faculdade tem de aceitar qualquer tipo de candidato. Não é assunto ligado à legislação educacional. Desde a Constituição de 88, a isonomia de tratamento se estabeleceu objetivamente. O artigo 5º mostra que não há de haver discriminação de preferência sexual, de raça, gênero, de religião e assim por diante. Quer dizer, você tem um seminário, não é oficializado, é uma instituição organizada, pública, embora seja de natureza privada, você é obrigado a aceitar hoje qualquer aluno. Então isso não é legislação educacional, é a Constituição. Não tem nada a ver. A sua instituição mesmo não oficializada, ele é obrigado a isso aí. Tá? Então algumas ponderações. Alistei aqui alguns fatos concretos da nossa escola, positivos que aconteceram. E negativos, aumento de custo e pouquíssimas coisas. Mas aí estão, não vou ler tudo, porque senão vamos terminar aí, né? Então, aumenta a fonte, eu quis colocar tudo numa só. Você nunca faz transparência assim, tá? Mas eu quis colocar tudo numa transparência. Vocês vão receber em casa, então não preciso ler, vocês podem ler de pijama em casa, tá bom? Então aí são algumas ideias que a gente tem colocado para que você possa saber o que a gente tem conquistado. E é claro, tem dificuldades? Tem desafios? Tem. Quando você termina de subir uma montanha, né? Aí você percebe que tem outras para você subir. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai trocando ideias. Constantemente nós estamos dialogando, já temos um grupo de colegas, temos aí Jaciel, Pirangi, o pessoal de Londrina, e a gente sempre troca legislação, um vai ajudando o outro, e assim vamos aprendendo, tá bom? Então, algumas ideias sobre a oficialização que eu gostaria de dar para vocês, em termos de fazer apenas algumas menções, porque o texto que vocês têm aqui integral já trabalha nisso, eu apenas vou fazer destaques, tá? O primeiro destaque que eu faria, eu trouxe aqui um material que foi entregue
DESUP, a Diretoria de Educação do Ensino Superior, e também está com o pessoal do Conselho Nacional de Educação. E quando nós fomos trabalhar nas diretrizes curriculares nacionais e preparar a minuta para o grupo de especialistas interconfessionais que vieram, achamos melhor fazer uma pesquisa de campo. E aí trabalhamos com 88 instituições, onde nós conseguimos coletar as informações. Depois disso, conseguimos dessas 88, creio que 88, 87, 73 matrizes curriculares. Aí eu tentei colocar no computador, não deu. A tela do computador não cabia. Então está aqui para depois vocês verem. Aqui está, deixa eu deve segurar aqui atrás. Aqui está o estudo, ó, começando pela faculdade, pela EST, que foi a primeira escola oficializada, pegando aqui protestantes históricos e assim por diante até chegar a católicos, faculdade humanista, espírita e messiânica. Fizemos um estudo comparativo para mostrar para o MEC que o curso de teologia ele segue um padrão nas disciplinas fundamentais e os cursos em geral trabalham com a formação também de ministros, no nosso caso religiosos e outros eu não sei como é que chamaria, e que tem cada um a sua especificidade, para mostrar que os cursos teológicos não só devem formar academicamente, e aí foi o doutor Lago sofreu um pouco com isso lá com a escola dele, mas também devem formar ministros para a comunidade, ministros concretos. Isso foi uma prova que a gente trouxe para demonstrar isso, e é o que estão nas diretrizes curriculares. Então o trabalho foi feito para demonstrar esse mapeamento. O MEC até então tinha feito um estudo com uma professora, do qual produziu o parecer 118, envolvendo 14 instituições. Quando mostramos 73 instituições, então o assunto acabou tomando um peso maior em si. Então, nesse sentido, nós temos que entender que as diretrizes elas levam em conta o campo de trabalho já estabelecido nas instituições oficializadas. A oficialização do ensino teológico no Brasil é uma realidade irreversível, não há como voltar. É inevitável, não tem. Se você quiser continuar oferecendo curso de teologia, bacharelado, mestrado, doutorado, especialização, usando esses termos todos, não há como você oferecer. É claro que hoje há uma tolerância, as diretrizes curriculares não foram aprovadas ainda, a hora que forem aprovadas, então a exigência vai ser bem rigorosa nesse sentido, a depender de denúncias. Então aí o assunto vai para o Ministério Público, como tem ido em muitos estados, tá? Isso tem causado dificuldade para denominações, para igrejas, assim por diante. E consequente, quer dizer, tem consequências também legais em si, tá? Com isso eu quero dizer para vocês o seguinte: muitas pessoas acham que eu defendo o ensino teológico oficializado. Eu não defendo nada, entendeu? Eu não fico defendendo ou não defendendo. O que acontece é que a minha instituição, tendo em vista a responsabilidade dela diante da nação, diante do povo batista ou não batista, eu me sinto com a minha equipe no dever de trabalharmos para a instituição cumprir a legislação. Então eu venho explicar para vocês, não defendendo ou não defendendo, mas explicar como a coisa funciona em si. Cada um deve decidir, discutir conforme o que julgar melhor. Tá? Então, vou explicar para vocês o que está correndo em termos de legislação, que já expliquei, o que a minha instituição tem conquistado, cada um vai explicar a sua experiência. Parecer 241 da Câmara de Educação Superior, em 99, inaugurou a oficialização, e eu vou deixar que o Dr. Pirangi explique esses detalhes históricos para você. A oficialização foi esperada por muitos anos, me lembro, eu trabalho em educação teológica já há 34 anos, se não me falha a memória, na denominação Batista 32, e já me lembrei de épocas antigas, sempre me lembro, encontros da Bibete, que isso se discutia. Quando será que vão conseguir reconhecer os nossos cursos, nós temos os diplomas reconhecidos publicamente? Havia essa discussão. Era um outro público, sem dúvida nenhuma, mas sempre havia. Tem havido temores, que eu já citei para vocês, não vou repetir. É necessário conhecer a legislação e os processos envolvidos na oficialização. Nossa escola foi trabalhar em cima. Tem riscos? Tem. Qualquer legislação que depende de discussões, tem risco, claro que tem. Agora, se tem risco, como nós podemos ajudar a resolver isso, a intervir nisso e estar lá presente? Com a ajuda da BIE, do Mackenzie, no ano passado, nós conseguimos esse grupo de especialistas que vocês têm nomeado aqui. Eu gostaria que vocês lessem para ver a representação. Está numa das páginas aqui, aliás, página 13. Esse grupo tem trabalhado. Então,
em vez de ter medo e ficar tremendo, vamos em frente, vamos enfrentar, né? E realmente é preciso conhecer a legislação. Eu vejo que muita gente discute sem conhecer a legislação, tá? Um pouco de história, não vou aqui entrar em detalhes, o Dr. Pirangi vai entrar. 99 surge o parecer 241, 2004 o parecer 63, foi uma luta muito grande, a BIBEC praticamente com líderes batistas conquistaram isso com a ajuda do senador Mário Malta. 2009 surge o parecer 118, apresentando algumas diretrizes para a organização dos cursos teológicos, com algumas controvérsias e equívocos. Em 2009 o MEC recebe diversas manifestações a respeito do 118. 2010, depois da reunião que tivemos com esse grupo lá, Claudinho estava presente ainda, o ministro da Educação nos recebeu com a doutora Maria Paula da CESU, e foi reexaminado esse parecer, e já se chegou a um consenso bem mais tranquilo. Em 2010 é entregue a DESUP, a Diretoria do Ensino Superior, a minuta das DCNs, que parte praticamente 80% que vocês têm em mãos, que são encaminhadas ao CNE, e hoje o CNE designa já uma comissão que está estudando o tratamento das DCNs, ou Diretrizes Curriculares Nacionais de Teologia. Então esse é um resuminho que o Dr. Pirangi vai ampliar para vocês. É bom que vocês conheçam algumas coisas preliminares, mesmo que a gente não consiga entrar em tudo, está tudo escrito aqui em detalhes para vocês, mas é bom entrar. O parecer 241/99, que foi aprovado em 15 de março de 1999, foi homologado pelo ministro em 5 de julho de 99, aliás, publicado em Diário Oficial dia 5, homologado dia 4, ele tem sua conclusão que se torna, então, um ponto de legislação, que os cursos de bacharelado em teologia sejam de composição curricular livre, a critério de cada instituição, podendo obedecer a diferentes tradições religiosas. Esse é um ponto-chave e que tem sido mantido, embora o parecer 118 tentou intervir nisso. O parecer 51 mantém hoje 7 eixos, mas que acabam não fugindo dessa concepção. As diretrizes curriculares nacionais, se aprovadas, elas são mais ainda tranquilas, e eu acredito que até o parecer 51 acabe sendo inútil em si. Então vamos torcer para que as diretrizes possam ser logo estudadas e aprovadas. Aí diz: ressalvada a autonomia das universidades e centros universitários para a criação de cursos e processos de autorização, os processos de autorização e conhecimento obedeçam a critérios que considerem exclusivamente requisitos formais, quais? Relativos ao número de horas-aulas ministradas, 2.400 hoje, horas relógio, a qualificação do corpo docente, professores têm de ter cursos reconhecidos, cursos têm que ser habilitados, então, especialização, mestrado e doutorado, vejam que há uma ampliação em si da qualificação, e as condições de infraestrutura oferecidas. Não adianta você querer autorizar a sua escola com uma biblioteca de 500 exemplares ou 1000 exemplares, não representa corpos de textos necessários para o estudo. Então tem que ter biblioteca, etc. Né? Isso aí o Jaziel vai entrar em... O ingresso vai ser feito como? Através de processo seletivo próprio da instituição, sendo pré-condição necessária para a admissão à conclusão do ensino médio equivalente. Quer dizer, não há mais como o fulano entrar com a pendência do ensino médio. Antigamente isso era comum, então agora não há. Então vejam, as exigências são interessantes aí. Cursos de pós-graduação estrito e lato sensu deverão obedecer normas gerais para este nível e ensino respeitar a liberdade curricular novamente. Saiu depois de 2007 a resolução número 1, que não altera isso, mas que cria a possibilidade de curso lato sensu com escolas credenciadas, mas não necessariamente reconhecidas. Tá? Então aí eu apresento os aspectos preliminares, apenas algumas ideias do parecer 241. Ele mantém a confessionalidade do ensino teológico, que é isso que o parecer 118 tirava por uma má interpretação de uma jovenzinha lá, que naquela época era do comitê, muito amiga do Arco. Estou tirando com você hoje, né? E na realidade o que acontece? O parecer 241 é claríssimo: obedecer a diferentes tradições religiosas. Em outras palavras, mantém a confessionalidade. Além disso, o parecer fala em composição curricular livre diferentes. Isso dá a ideia de diversidade. Isso foi discutido com o ministro, foi bem aceito. Os requisitos a serem exigidos nos cursos que viessem a ser oficializados restringem as qualificações, quantidade de horas-aulas, qualificação do corpo docente, condições, etc, etc. E o ingresso de alunos fosse por um processo seletivo dirigido pela instituição, havendo a exigência do ensino médio equivalente. Então, isso em resumo o parecer 241.
Alguns destaques importantes não puderam ser definidos nesse momento. Vejam, você fala, por que não definir? Claro, porque o assunto era um tabu no MEC, como ter escolas tão diferentes e poderem seguir certas diretrizes em si, como criar essas diretrizes. Então o grupo trabalhou aí, meio Casas Bahia, né, meio a prestação, para poder resolver o assunto. Então primeiro o grupo trabalhou com o suporte de um irmão nosso metodista, que era presidente da Câmara de Educação Básica, Dr. Ulisses Parisetti, hoje aposentado, presidente do Seminário dos Mantenedores de Escola lá de Minas, mora em BH, e ele na época ajudou muito, metodista, ajudou demais o pessoal da Câmara de Ensino Superior a trabalhar, Educação Superior a trabalhar. Então começou o primeiro momento. Não foi possível resolver todas as questões. Não é aquele tipo de sermão que resolve tudo, não deu. Por quê? Faltou, embora houvesse liberdade curricular, não havia sinalizadores do que seria o campo de estudos teológicos. O que é o campo de estudos teológicos? O que compõe em si os temas básicos do curso teológico? Se eu quiser estudar um curso teológico, por exemplo, informática é possível. Se eu quiser estudar um curso teológico, por exemplo, digam aí uma outra disciplina aí meio diferente do curso nosso. Libras, é possível? Hoje é obrigado, não tem jeito. Hoje é obrigado, se como matéria numa faculdade, numa universidade, não, mas uma faculdade isolada, como matéria optativa ou eletiva, né? Mas vamos dizer aí outra, me ajudem aí, gente. Política, faz parte ou não? Pode ou não pode? Ética política, quem sabe entra, mas entra ou não entra? Esse tema. Meio ambiente, entra ou não entra? Bom, hoje já trabalhamos com meio ambiente, bioética, né? Bioética, um dos eixos indica dessa diretiva, e isso é muito positivo nesse sentido. Mas como vamos sinalizar? Aí as comissões de avaliação, sem entregar o jogo, né, Perangi, fica muito sem saber o que fazer, então cai na subjetividade da comissão. Você fala, a comissão é ruim? Não, não é, a comissão tem que tomar uma decisão. Aparece o formulário de INEP, você tem que pular sim ou não, e acabou. Mas o que eu faço? Se não há diretriz em si, entendeu? Então, faltou essas sinalizações, não tinha como fazer no começo. Quantidade de horas aulas totais para conclusão do curso. Isso começou a ser definido no parecer 118 no ano passado, e agora, com o parecer 51, finalmente homologado pelo ministro, 2.400 horas relógio. Então, mas depois de 11 anos. Não ficou indicada que a formação teológica também serviria para a formação dos quadros e ministros religiosos. E aqui é o grande dilema. Como que a gente provou isso nas DCNs? Usando a legislação aprovada pelo nosso presidente Lula, que mostra a existência de estágios de formação profissional nos cursos de graduação. Então não tem como fugir. A própria LDB exige isso. Não sei porque aquela garotinha se implicou tanto lá com você, que exige a formação de graduação. Não tem saída. Mas não ficou naquela época indicado isso. Tá? Não houve indicação de como seriam tratados os egressos que até então haviam concluído os cursos livres de teologia. Quer dizer, quem se concluiu um curso livre de teologia? Primeiro curso de teologia protestante no Brasil, Bernardino, foi lá no Rio de Janeiro, em 1867, a escola Seminário Evangélico da Corte, presbiteriano, não existe mais. Acho que eu não me lembro o bairro em si. Foi o primeiro escola que surgiu. Quer dizer, sem contar os jesuítas. Quer dizer, a pessoa se formou numa escola livre muito séria, porque sempre tratamos esse assunto de maneira séria, nós evangélicos protestantes, né? Não sei todos, mas sempre tratamos isso de uma maneira séria. Ficamos sem ter a cobertura. Eu tinha, por exemplo, mestrado em teologia, bacharel em teologia, e era um aluno de segundo grau naquela época, segundo grau, hoje ensino médio, só, meramente só, não tinha mais nada, não servia para mais nada. Tive que fazer filosofia. Outros, talvez aqui, tiveram que fazer outras validações. Tá? Então não ficou, porque o Decreto-Lei 1051 não foi recepcionado pela LDB, e tem diversos pareceres do MEC, pelo menos 2 que eu conheço, que mostram isso, que indicam isso. Então, no primeiro momento, isso não ficou resolvido. Então, teve que ser resolvido mais para frente. Isso foi resolvido pelo parecer 63 do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Superior, em 2004. Pasmem, foi publicado dia 1º de abril, só que é verdade, tá? Mas foi publicado 1º de abril de 2004.
A oficialização do ensino teológico no Brasil assim se estabeleceu, mas ficou então sem referenciais mais detalhados para que houvesse melhor definição do seu conteúdo ou modelagem dos cursos e seus respectivos componentes: matriz curricular, objetivos de curso, estágio, formação docente, etc, etc. Isso então, com o correr do tempo, começa a se tornar necessário. Você faça uma equiparação das instituições, dando à teologia um privilégio próprio da sua natureza em si. E esse é um ponto que as diretrizes curriculares trabalham muito nesse ponto, tá? Então, como que surgiu a história das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de teologia? Em 30 de setembro de 2009, um grupo interconfessional de líderes de educação teológica procurou o Ministério da Educação propondo revisão no parecer 118, aqui em Brasília. Novamente, página 13 tem o nome de praticamente quase todos os líderes que nessa encontro estiveram. Nem todos que estão já nessa página 13 estiveram lá, porque o grupo não era tão grande assim. 19/10 foi entregue a revisão do parecer 118, a pedido do Ministro da Educação. Naquele dia, a CESU e a DESUP requereu aquele grupo se poderia o grupo ajudar o Ministério da Educação com diretrizes curriculares nacionais. E aí então o CNE recebeu, através da DESUP, a versão 1.4 das diretrizes curriculares nacionais, que é mais ou menos o que vocês têm aí, e agora designou a comissão, e provavelmente 22/10 tem às 14 horas essa reunião, ou 21/10. Aqui está o dia que foi entregue. Essa fotografia aqui não está a Claudinha, porque foi ela que tirou. A professora Claudinha que está ali, ela que tirou. Então aqui está o professor Paulo Boling, que vem amanhã, aqui. Aqui está o Euler, né? Aqui está o Carlos, aqui é Goiânia, né? Que Carlos, Goiânia, tá? Anápolis, tá? Então, foi nesse dia que foi entregue, e exatamente esse documento, viu, Claudio? Está vendo? É o que o CNE recebeu e o Paulo encaminhou para eles lá. Espero que amanhã dê certo, que o professor Paulo está aqui, tá bom? E aí, então, alguns desafios. Como ajustar? A hora que tivemos que elaborar as diretrizes, vieram perguntas. Quais delas? Como ajustar uma diretrizes curriculares nacionais de teologia, considerando a liberdade religiosa e curricular garantida pela Constituição e pelo parecer 241? Porque não há como lutar contra a Constituição, não temos que lutar contra o 241. Não interessa, porque o 241 já fala em liberdade curricular. Mas como criar DCNs para isso? De um lado, e a necessidade do Estado em regular, supervisionar e avaliar o ensino superior de outro lado. Então o Estado tem de regular, tem que supervisionar e avaliar as escolas teológicas como escola em si, como outras escolas. Como então conciliar essas duas questões, né? Aí a velha luta da época medieval entre as duas espadas, né? Esse foi o dilema. Como conseguir um texto das diretrizes de modo a permitir a diversidade das tradições religiosas e mesmo assim manter a caracterização que fosse um curso teológico? Você olha o curso da Faculdade de Umbanda, você analisa ali, você fala, como podemos manter curso teológico dentro da concepção da Umbanda? O primeiro livro da Faculdade de Umbanda escrito, aliás, da Teologia Umbandista escrito, foi em 1956. Estou para receber esse texto daqui a algumas semanas da Faculdade Umbandista, só para poder ter isso como um documento em si. Elas não conseguem preencher os 7 eixos do parecer 51, por exemplo. Não consegue, porque não tem tradição histórica, não tem base filosófica. É um outro tipo de teologia. E aí as DCNs têm que ajudar. Aí elas tomam lugar no parecer 51 em si. Faculdade Espírita, a mesma coisa. A Faculdade Messiânica, estou falando de áreas não cristãs. Então o Espiritismo estuda francês, Messianismo estuda japonês. Tá? A Umbanda, se não me falha a memória, eu teria que ver aqui, parece que estuda uma língua africana, mas eu teria que confirmar aqui. Yorubá, exatamente. E as faculdades católicas estudam ainda o grego, hebraico e latim. Nossas escolas, espero que todas, estudam grego e hebraico, ou pelo menos rabiscam no grego e hebraico. Quer dizer, cada uma tem uma tendência, tendo em vista a sua teologia. Percebe? Eu não vou olhar uma teologia cristã, tem que olhar a teologia em si, como ela se expressa, tá? Talvez alguns se escandalizem aqui, mas eu peço que tenham piedade de mim, tá? Como conseguir descrever a composição curricular sem interferir nos itens anteriores? Porque um dos itens
diretrizes curriculares nacional é discutir a composição curricular. Como fazer isso? Sem, contudo, dizer conteúdo. Tá? Então vocês têm esse documento que poderão ler com calma. Como caracterizar o egresso dos cursos de teologia, considerando a suposta confusão que se instalou com a comparação do perfil profissiográfico dos egressos do curso de filosofia. Fulano se forma em filosofia vai ser... Isso me ajude, por favor. Fulano se forma em filosofia vai ser... Filósofo. Será? Ou ele precisa de um mestrado e doutorado para ser um filósofo? Bacharel em filosofia. E o bacharel em filosofia vai fazer o que depois? Por favor, gente, me ajuda. Além de dar aula em algumas escolas. Não há como comparar com o egresso de um curso de teologia. Não pode dar aula, é verdade, tem que ser licenciado. Tem que ser licenciado. E hoje o MEC não exige mais aquela carteirinha. Tem que ser licenciado, gente. Bom, e o licenciado, além de dar aula, vai fazer o quê? E o bacharel não pode dar aula, vai fazer o quê? Pregar. Filosofia analítica, quem sabe, para substituir os psicólogos e psicanalistas. Né? Hoje em dia é essa moda, filosofia analítica. Você é filósofo analítico ou psicanalista? Eu fiz um concurso para filosofia analítica na UNB. Passou ou não? Estou esperando o resultado. Não vai. Depois você precisa ensinar para ele. Quando você vai cobrar consulta? Não sabe ainda, né? Vejam, estamos arrumando o mercado para os... Outro dia me perguntaram, você é doutor em ciência da religião? Sou. O que faz um cientista da religião? Na época de eleição a gente fala algumas coisas para o jornal, só isso. Nada mais do que isso. Se sobrar vaga em alguma escola de ciência da religião, a gente dá. Mas o que faz um cientista da religião? Agora, me digam, o que faz um bacharel em teologia na igreja católica ou numa igreja evangélica ou protestante? Nós sabemos. Então, as diretrizes curriculares nacionais trabalham muito nisso. Há uma reclamação lá do Freire, porque a gente toca muito filosofia, né? A gente faz comparação. Exatamente uma espécie de um antídoto contra a amiguinha lá do agro. Temos que explicar para ele, porque pode tirar isso da diretriz, não tem problema, não afeta nada. Perceberam a questão? O curso de teologia, então, hoje no MEC já está sendo aos poucos reconhecido como de uma formação específica. E há, inclusive, a necessidade de compreendermos a lei, lá nas diretrizes, trabalha muito com a legislação de estágios, mostrando a formação profissiográfica, vamos dizer profissional, se não se escandalizarem mais, né? Profissiográfica do egresso do curso de teologia. Tá? E aí falamos que ele, além de cuidar das comunidades religiosas, vai cuidar das comunidades em geral, de trabalhar em cuidados paliativos, na área religiosa, cuidar de capelanias hospitalares, prisionais, etc, ter uma função social. Vocês querem que alguma coisa passe hoje, tem que mostrar isso, mostrar a função social. E isso, nós, religiosos, ministros, párocos, etc, tem um grande papel muito grande. Não precisa nem provar muito, só escrever. Então, as diretrizes trabalham com isso. Aí então foi o levantamento, o mapa de cenários, que eu já falei, os pareceres que foram consultados, especialmente o 67/2003, que inclui todos os pareceres anteriores, e das diretrizes, a base das diretrizes, e pesquisamos também diversos cursos de humanidades, para poder saber como que são formadas as diretrizes curriculares daqueles cursos e como poderíamos aprender para o curso de teologia. Então teve que haver uma alfabetização de diretriz curricular nacional, para podermos todos trabalhar juntos com esse grupo na elaboração das diretrizes curriculares nacionais, tá? Então, procurou superar esses conceitos restritivos, como as diretrizes procuram superar esses conceitos restritivos, como currículo mínimo da antiga LDB e grade curricular. Gente, dá um desespero quando alguém fala assim, nossa, a grade curricular. Eu fico pensando em algema, eu fico pensando em policial batendo com cacetete ali, acordando os presos, sabe? Eu fico pensando em Paulo Freire se mexendo no túmulo lá. Tá? Então, realmente, nas antigas legislações educacionais trabalhavam muito com esse conceito. E a LDB, não digo mais nova, né? Porque já é tão velhinha, né, José? E a LDB de 96 já vai superando esses conceitos de currículo mínimo e grade curricular, e no lugar vem o conceito de diretrizes curriculares nacionais, e elas são consolidadas por esse parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior 6703. Busca um roteiro de enquadramento das propostas das DCNs, constituindo um roteiro de natureza metodológica, por isso mesmo flexível, isso é importante,
de acordo com as discussões e encaminhamentos das propostas das DCMs de cada curso, sistematizando-as segundo grande área do conhecimento e resguardando toda a congruência das diretrizes para o curso e paradigmas estabelecidos na elaboração. Agora aqui sim, no parecer 67, ele mostra para que vieram as diretrizes: conferir maior autonomia às instituições de ensino. Em vez de trabalhar com a ideia de currículo mínimo, você vai dar maior autonomia à instituição em si. Propor uma carga horária mínima, o que já praticamente está estabelecido para quase qualquer curso. Otimizar a estruturação modular dos cursos, contemplar orientações para as atividades de estágio, porque a coisa fica muito solta, e contribuir para a inovação, qualidade do projeto pedagógico, norteando os instrumentos de avaliação. Isso é muito importante. Temos aqui diversos avaliadores, o CREI 2, o CREI do INEP. Como é difícil avaliar teologia, não é isso? Agora, se você tem diretriz, é mais fácil, tem um referencial, depende tanto da sua subjetividade. E isso tira um peso do avaliador muito grande e da instituição também, porque tem um mapa ali na mão. Tá? Agora, alguns detalhes ainda do parecer 67. Garantir flexibilidade, criatividade e responsabilidade das instituições de ensino superior a elaborarem suas propostas curriculares. Assegurar a necessária flexibilidade, criatividade e responsabilidade das instituições, diversidade nos programas oferecidos pelas diferentes instituições de ensino superior, de forma a melhor atender as necessidades diferenciais de suas clientelas e as peculiaridades de regiões a que se inserem. Então, eu acredito o seguinte: você talvez esteja perguntando, e o ENAD, como é que faz? O ENAD é uma regressão desse processo? É. Mas o ENAD, tendo em vista a série de situações que têm acontecido agora, vai precisar passar por uma reforma. Por quê? Houve um encontro da CESUR-ESUB em São Paulo, e o principal articulador do ENAD, que é inclusive um de origem americana, mas já vivendo no Brasil há muito tempo, eu fiz a seguinte pergunta para ele: como resolver a seguinte questão? Hoje nós não preparamos mais o aluno no ensino médio para a vida, preparamos para o Enem. Hoje não preparamos mais um cidadão para a construção histórica e para a sua vida profissional. Preparamos para o ENAD, na faculdade. Ele respondeu: a gente está sabendo disso e ainda não temos uma resposta. Em outras palavras, o ENAD, que foi criado para avaliar o aluno, hoje está avaliando o curso. Isso hoje está numa época de trabalho e grande pressão, desculpa a expressão, do mercado em cima do INEP para resolver esse assunto. Não se preocupem, nas diretrizes curriculares nacionais nós mostramos e propusemos que não há segurança para formar um provão, um antigo provão ENAD para teologia, e não há como é que você vai exigir, por exemplo, que um bandista responda sobre a Trindade? Ou como é que você vai exigir que um aluno de teologia católica que explique as 7 linhas dos orixás? Não tem como, é complicado. A área teológica é bem fluida nesse sentido, embora ela tenha uma cor específica que demonstra ser um curso teológico. Então, nesse ponto, o ENAD vai ter de passar por uma revisão nos próximos semestres ou próximos anos, não tem outra alternativa, porque realmente ele mudou do seu rumo original da sua natureza. Isso já está, creio que, sendo trabalhado nos bastidores. Então, as diretrizes curriculares nacionais, elas promovem uma desregulamentação, promovem flexibilização e uma contextualização, para que os projetos pedagógicos dos cursos, isso fala muito na legislação educacional, em autonomia pedagógica da instituição. Isso tem mesmo, nossa escola mesmo trabalha muito, creio que as escolas oficializadas aqui trabalham muito com a sua autonomia pedagógica. Hoje, por exemplo, você não tem como entrar com recurso contra a escola se você não foi atendido na sua escola, entrar no Conselho-Nacional de Educação. O Conselho-Nacional de Educação devolve para a escola, só o assunto da escola, não tem nada a ver. Apareceres do Conselho-Nacional de Educação, assim. Então tem uma autonomia de trabalho, mesmo uma faculdade isolada, atendendo rapidamente, sem as amarras anteriores da LDB. Tá? Bom, para não entrar muito, já está mais ou menos aí uma hora falando, vamos tentar terminar nos próximos minutos. Vamos resumir para vocês dizendo o seguinte: em termos de conteúdo, as DCNs devem definir a duração, carga horária e tempo de integralização dos cursos. Isso deve ser um objeto de parecer específico, tá? Não de uma diretriz curricular nacional. Existem hoje parâmetros gerais
curso de 2.400 horas, que é o nosso caso, deve durar de 3 a 4 anos. O parecer 51 do MEC já estabelece a duração de 2.400 horas, então chega de ser de 3 a 4 anos. Mas as diretrizes devem contemplar, segundo o parecer 67 de 2003, o perfil do formado, ou egresso ou profissional. Não se escolheu uma palavra em si para esse assunto, vão ficar essas 3, conforme o curso. O projeto pedagógico deverá orientar o currículo para o perfil profissional desejado. O que esperamos formar de ministros? Então, vocês lendo as diretrizes, ela é bem ampla nesse sentido. Tem desde a formação acadêmica até a formação, na nossa linguagem ministerial, católica e catequética, da Umbanda, não sei, sacerdotal, alguma coisa assim. Mas ela deve, a escola deve formar, deve trabalhar dentro de um perfil de formação em si. E nós colocamos de maneira bem genérica em si, para atender todas as possibilidades. Competência, habilidades e atitudes. As DCNs não definem aqui, porque há uma briga polissêmica entre esses 3 termos. Habilitações e ênfase, depois isso cai, não se trabalha mais com habilitação e ênfase. Conteúdos curriculares, não os conteúdos em si de cada disciplina, os temas gerais. Em teologia, depois eu gostaria que vocês lessem para dar sugestões, porque se dia 22 ou dia 21 tivermos audiência pública, a gente vai poder trabalhar nisso. Organização do curso, estágio de atividades complementares. Eu fico imaginando como é que não vai exigir atividades práticas de um curso. Aí, né? E acompanhamento e avaliação. Então, ao encerrar as considerações, esse parecer diz que é preciso uma formação básica, uma formação profissional, competência teórico-prática, flexibilização curricular, autonomia, liberdade das instituições de inovar seus projetos pedagógicos de graduação. E é isso que as diretrizes de diversos cursos que estudamos fazem. Tá? E aí, como é que a gente trabalha fazendo a transição para os cursos de teologia? É possível lidar com o conteúdo curricular das DCNs, considerando a diversidade própria da teologia, que nós já citamos exemplos que vocês conhecem? Como lidar com essa diversidade, essa fluidez? Até que parece que Bauman está ali junto com os currículos de teologia, né? Tem o amor líquido, o temor líquido e o currículo líquido de teologia. Eu poderia escrever sobre isso, que é bem líquido mesmo. As DCNs necessitam considerar o perfil próprio dos egressos do curso de teologia, fruto dos objetivos, dos cursos, do seu papel dentro e fora das comunidades religiosas. E aí pesquisamos essas 88 instituições para demonstrar esse perfil que vai se estabelecendo em escolas já oficializadas. Eu não estou falando com escolas possíveis, coisas que o MEC já provou, percebe? Então, o estabelecimento das diretrizes para os cursos de teologia torna-se relevante, pois se de um lado precisamos da afirmação do caráter laico do Estado, do outro se torna necessária a afirmação da liberdade da instituição de ensino superior quanto à sua definição religiosa, comparativamente ao conceito de autonomia pedagógica, conceito tão caro aos pareceres. Se há autonomia pedagógica, por que não há autonomia religiosa? Porque a Constituição estabelece, isso se manifesta na educação. Não tem como fugir disso, tá? Não tem. Então, as DCNs para os cursos de teologia, conforme foram apresentadas ao Conselho de Educação, elas consideram que haja necessidade da confessionalidade, ela é garantia, porque ela se expressa na educação e é estabelecida na Constituição. A confessionalidade não impede o caráter acadêmico e reflexivo da educação teológica, nem impede o diálogo da teologia fora do âmbito confessional, e a liberdade curricular, prevista no parecer 241, deve ser mantida por conta da natureza diversa das tradições religiosas. Em outras palavras, não há como engessar uma matriz curricular, um conteúdo curricular teológico. Não dá para estudar, por exemplo, teologia como se estuda engenharia, onde a raiz cúbica de número X é aquela mesma. Teologia, a raiz cúbica da Trindade pode ser uma coisa para um, como pode ser para outra coisa, a depender se você tem uma tendência teológica ou outro, tendo a mesma confissão, inclusive, né? Tá bom? Levando isso em conta, então, o inciso 2 do artigo 43 da LDB e a lei 11.788 que eu citei há pouco, torna-se necessário que os cursos de teologia contemplem o eixo pragmático para qualificar não apenas teólogos acadêmicos, que foi espetadinha a menina lá, mas agentes comunitários, ministros, para atuar efetivamente na sociedade, tanto em comunidades religiosas como em serviço de capelania,
atenção multidisciplinar em situações de catástrofes e crises sociais e pessoais, tais como cuidados paliativos, tal. Perceberam? Então a lei diz que isso deve ser assim, que deve haver formação prática também, uma formação para o campo de trabalho, tá? E aí, não vou ler detalhes, apenas vou citar para vocês que quando se construiu as diretrizes curriculares nacionais, se trabalhou com perfil de egresso. Isso depois você pode consultar aqui na página 20, tá? Então na página 20 tem um perfil de formado de egresso profissional. Não vou ler aqui, você possa ler sossegado em casa, no hotel, de pijama, enquanto você vê lá a retirada dos mineiros. Eu soube que o pessoal de Minas foi para o Chile, né? Estão retirando mineiros lá do lado. Então, o que acontece? Eu sou parente de mineiro, por favor, não fique ofendido se aqui é mineiro não, porque eu tenho mineirice no meu sangue. Então ali você lê tranquilo, perfil de egresso. Por favor, rogo pelas misericórdias de Deus, critique isso aqui. Dia 22 ou 21 ainda temos condições de mudar, tá? Critique, põe no papel, passa para mim, manda e-mail por inteiro, tá? E a gente vai trabalhar, né? E esteja lá também, né? Aí a gente pode mandar para o pastor Valmir, ele pode mandar para vocês. Está lá não, aqui, Brasília. Ô menina. Bom, competências, habilidades, atitudes, estão aí, diversas competências, tá? Conteúdos curriculares, aqui está o grande segredo que suplanta o parecer 51 já aprovado. Que o parecer 51 fala em 7 eixos. A gente brincou com isso e disse, mas ministro, como é que pode ter teologia não ter eixo teológico? Aí ele já estava dando nota 4 ou 5 lá, não sei que nota que ele deu lá na época do Enem, no dia seguinte, coitado, foi para a imprensa se defender lá, né? Falou, esse parecer não vamos homologar, eu daria uma nota 5, 6 para ele, mas está faltando muita coisa, né? E hoje tem pelo menos 7 eixos, tem um eixo teológico, mas aqui suplantamos, superamos os eixos. Por quê? Um curso de teologia, tendo em vista essa demonstrativa, esse mapa, deve ter um núcleo fundamental, que seriam disciplinas que caracterizam o curso de teologia. Isso aqui eu faço questão de ler, eu tenho ainda uns 10 minutos. Neste núcleo fundamental se localizam as disciplinas que caracterizam o curso de teologia. Quais? Bom, caracterizam o curso de teologia conforme a confissão, tais como o quê? Estuda teologia. O que caracteriza o núcleo fundamental de teologia? Estuda teologia. É óbvio lulante, tem que pôr. Dos textos sagrados ou oficiais que podem ser tidos como fontes da teologia. Quais textos sagrados? Não sei. É católico, isso aqui é mormon, não sei. Isso aqui a gente tem que pensar interconfessionalmente. Tá? Por exemplo, línguas originais desses textos ou fontes da teologia? Quais? Não sei. O messiânico vai estudar japonês. O espírita vai estudar francês. Nós vamos estudar grego e hebraico. Português também, né? Bom, da história da construção do pensamento, da tradição institucional da confissão ou tradição religiosa, que poderá estar ligada à teologia. De todos os e-mails que recebemos de sugestão, um disse, mas olha, você não acha que pode haver teologia pública, não confessional? Olha, pode até haver, mas no caso do Brasil não tem. Então, para evitar essa discussão, porque tudo é palavra aqui, né? No Brasil é tudo palavra. Se ele registrou a palavra, provou. Poder da palavra. Tem que postar um negócio aqui. A história da construção do pensamento, a tradição institucional da confissão de tradição religiosa, que poderá estar ligada à teologia, mas poderá também não estar, se alguém defender uma escola não confessional. Não vai ter aluno, talvez, vai ter, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Objeto de estudo no curso. Além disso, inclui-se neste núcleo todas as disciplinas que atendem ao estudo da natureza, a essência da tradição religiosa, inclusive códigos legais ou assemelhados. Por exemplo, direito canônico. Percebeu? Então, procuramos atender a todos aqui. Ixi, não deixa eu iniciar. Esse Windows é um negócio, né? Obrigado, filho, você é um amor. Não, aí não. Meu Deus. Vocês entenderam qual disciplina que nós indicamos aqui? Me disseram. Nenhuma. Depende da fluidez da teologia. Vou melhorar para que isso passe, né? Núcleo interdisciplinar. Nesse núcleo se localizam as disciplinas que atuam como campo de diálogo com a teologia, seja em sua manifestação, seja em sua construção, tais como disciplinas ligadas ao campo da filosofia,
Religião, sociologia, psicologia, antropologia, administração, direito, ética e disciplinas instrumentais, em vez de dizer etc, que ninguém aceita, e disciplinas instrumentais como língua nacional e estrangeira. Aliás, tem uma etcéterazinha aí, não sei se vocês vão aceitar, mas tudo bem. Depois C, núcleo formativo teórico-prático, seguindo aquele decreto que eu citei há pouco, né? 11.000 alguma coisa. Núcleo formativo teórico-prático. Neste núcleo se localizam disciplinas que têm função de completar a formação do egresso, concedendo-lhes condições para aquisição das competências, habilidades e atitudes. Viu, Madalena? Aqui a DCN não ficou definindo nada. Manda os 3 termos e você escolhe o seu. Pretendidas como curso e dentro da natureza própria de sua formação, considerada com a confessionalidade e tradição. Tá? E o que se pretende aqui também é que o egresso seja preparado para desenvolver o seu papel diante da sua comunidade religiosa e dentro da sociedade em busca de uma cidadania participativa e responsável. Então isso se torna mais claro em si para a elaboração dos currículos e também flexível de maneira a ser melhor até que parecer 51. Organização dos cursos, como o curso deve ser organizado, estágios de atividades complementares, não entramos em detalhes, eu não vou ler aqui, mas você poderá ler, mas dando termos genéricos, e acompanhamento e avaliação, como deve ser o curso, o aluno acompanhado, né, e avaliado em si. Tá? E disposições gerais, trabalhamos com a carga horária mínima dos cursos de teologia, que será 2.400 horas, agora conforme parecer de 51, e o ENAD, que é o Exame Nacional de Cursos, antigo provão, em possibilidade de realização para a natureza do campo teórico próprio da teologia. Nesse ponto eu faço questão de ler, se é que eu coloquei aqui, coloquei a frase como está na minuta. Quanto ao ENAD, considerando a diversidade de conteúdo natural do campo do saber teológico, ainda não foi possível, mas em vez de termos sido assim categóricos, não é possível, escrevemos, ainda não foi possível. Quem sabe um dia alguém consiga, mas ainda não foi possível estabelecer com segurança referenciais que possam ser indicativos para a realização de exames de âmbito nacional ou mesmo regional. Para o bom entendedor, a palavra inteira basta, né? Então, em termos gerais, as diretrizes curriculares dos cursos de teologia no Brasil, apresentadas ao Conselho Nacional de Educação no momento, seguem esses documentos e estão agora em fase de discussão, como eu disse, esperamos que esse documento possa ser trabalhado e possa ser aperfeiçoado, modificado sem prejuízo nosso também, né? E de maneira que essa é a colocação que temos a falar. Eu encerro minha palavra aqui apenas repetindo o que eu falei no primeiro. Talvez eu fale enfaticamente do tema, os pareceres, as leis, decretos, mas não é que eu dou ênfase no assunto. Não dou ênfase, não defendo ou não defendo, ou simplesmente é um assunto que tem que ser tratado, só isso. Entrou o paciente na UTI, precisamos cuidar. Então, o assunto, teologia, oficialização, precisa ser tratado. E temos aí diversos colegas tratando, estão aqui prelecionando, vão prelecionar, e em si é um tema que precisamos conhecer, nos aprofundar. Para nós hoje, lá na Faculdade de São Paulo, nós temos só contar experiências positivas que temos conquistado com o ensino oficializado. E eu não sei se até eu coloquei aqui, devo ter colocado, não coloquei não, mas naquela transparência anterior que vocês vão receber também, tudo que temos conseguido de bom para nossos alunos e para nossa escola. Tá? Quem sabe no decorrer do nosso debate possa mostrar aquela transparência por mais tempo, vocês menos cansados, porque eu sei depois no fim do dia. Né? Eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo. Aqui está meu e-mail, eu tenho 2 e-mails, esse é o particular, rega@ética, pró de professor sofredor e BR brasileiro, tá? Então é rega@ética.com.br, ou se quiser, pode ser também diretor@teologica.br, não tem ponto com, também é outro. Eu gostaria de estar aqui no manual, gostaria que vocês me escrevessem o mais rápido possível tudo que você possa escrever, críticas, sugestões, dúvidas. Não sei se eu vou responder todos, mas pelo menos, olha, eu não concordei com esse ponto das diretrizes curriculares, gostaria de sugerir isso. Ou acho que esse ponto aqui traz o seguinte risco, isso. Porque aí nós podemos tentar trabalhar, porque já que tem uma audiência pública ainda, não sei se vai haver outra, aí vai descobrir, mas
pelo menos uma a gente já tem aí prevista, tá bom? No mais, eu queria agradecer ao pastor Sérgio, ao pastor Valmir pela oportunidade de expressar esse assunto meio complicado, esquisito, meio assim, indigesto, né? Mas eu acho que é necessário que a gente venha discutir. Agradecer também a presença, a oportunidade de estar aqui junto com vocês, e é uma alegria rever vocês aí pelo menos 1, 2, 3 vezes por ano, e a gente vê que cada um de nós tem procurado aprender, crescer, uns um pouquinho mais gordos, outros um pouquinho mais magros, né? Mas é uma alegria ver vocês todos com saúde. Que Deus continue abençoando. Palavra final: educação teológica é uma causa, gente, é uma causa, sabe? Deus que sabe, né? Deus, uma causa, sabe? Porque a nossa denominação tem podido investir o que pode, mas ela historicamente foi construída. Essa palavra final minha, né? Não sei se vocês vão mudar a palavra, eu aproveito para dar essa, que a nossa denominação foi sendo construída, e hoje é um produto, outras denominações, do que eu chamaria de salvacionismo. Não está errado isso, ser salvo. O dilema é você centralizar a teologia nisso e desconsiderar as demais áreas da missão da igreja. E nós estamos ligados com a igreja, qual a missão de Deus que a igreja vai cumprir, que nós vamos ajudar a igreja a cumprir. E não é só evangelização e missões. A educação teológica e a educação religiosa foram ligadas a planos, talvez até inferiores, ou de subsolo, para a gente não dizer tão inferiores, né? E nós temos que entender que não devemos brigar, mas devemos trabalhar com uma causa, mostrar isso, mostrar que a igreja, as denominações têm perdido por não valorizar a educação teológica e a educação religiosa. Um grande desafio nós reconquistarmos, revermos o conceito da missão de Deus que a igreja deve cumprir, missão que Deus quer que a igreja cumpra, e o nosso papel nesse ponto. Eu creio que não é só evangelizar, não é só fazer missões, aliás, fazemos até pouco isso, é muito mais do que isso. O conceito de missão integral, não o conceito de missão assistencial, como os teólogos do terceiro mundo pregam, mas um conceito mais amplo do que isso deve ser fundamental para nós estabelecermos os objetivos da nossa instituição, os objetivos da nossa matriz curricular e o objetivo de cada aula. Então, a educação teológica é uma causa. Os membros dos nossos conselhos estão aqui, em São Paulo, estamos aqui em 10, né? São Paulo. Temos Jonas, temos Sidney, o pastor Té, temos o Ednilson, diretores das instituições. Cada membro que entra no conselho, nos conselhos nossos são 2, assume isso como uma causa. A gente trabalha nesse sentido. E eles assumem, buscam o trabalho e ficam amando essa causa. Então é isso que gostaríamos de transmitir para vocês. Muito obrigado pela oportunidade.